Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Honoré Padilha do Sun Paz Church, a igreja Santuário da Paz, o centro de avivamento, a igreja que ama você. Tem a sua sede aqui em Pelotas, na rua Doutor Henrique Canarim, 146, bairro Areal, com as grandes reuniões aos domingos às 20 horas e às quintas-feiras também às 20 horas. Essa é a palavra do dia e o tema de hoje é o novo normal. Eu estava assistindo há uns 2 dias atrás um dos jornais mais importantes do nosso país e estavam sendo entrevistados pessoas relacionadas ao tempo, ao clima, e nós estamos vendo o que está acontecendo no planeta Terra. A Terra está doente, a Terra está enferma, a Terra está sendo sacudida por todos os cantos, por todos os lados, maremotos, tsunamis, vulcões, terremotos, fome, miséria, queimadas, lugares sendo destruídos pelo fogo, por causa da seca, enchentes, como estamos agora aqui no nosso Brasil, principalmente na região sul. E nós estamos, de uma certa forma, a população está assustada com tudo que está acontecendo. Mas eles estão dizendo que nós temos que nos habituar ao novo normal. Isto é, nós devemos de aceitar. E dizia um deles, especialista no clima, dizia: precisamos entender que a partir de agora isso vai ser normal. Todos os anos teremos aqui ciclones e tudo isso que está acontecendo, em outras palavras, vão se repetir. E nós a população, devemos de aceitar isso como normal. Seria o novo normal. O mundo ele vem sofrendo transformações na família, no lar, nos casamentos, até na própria igreja. É uma transformação atrás de outra e as coisas vão mudando. E se nós tirarmos uma fotografia de 30 anos atrás, 40 anos atrás, do mundo, da vida, e termos uma fotografia do mundo de hoje, o mundo está totalmente às avessas, totalmente diferente. E nós vamos nos habituando, porque tudo que se repete, nós passamos a aceitar. Então, tudo que é novidade, às vezes, nos choca, né? E o mundo está dizendo: se acostume com isso, porque agora vai ser assim. E o que acontece hoje? Os relacionamentos, alguns anos atrás, eram realizados, os casamentos eram para durar para sempre, se possível fosse. Raramente se ouvia falar em divórcios, separações, havia sim, mas muito pouco. Mas hoje é normal. É normal você casar hoje e daqui a poucos dias estar se divorciando, porque é normal, não deu certo. As crianças hoje estão sendo coagidas e induzidas a escolher qual o gênero que elas querem ser. Não é mais o sexo da criança que determina se ela é homem ou mulher, mas aquilo que está na cabeça dela, no que ela pensa a respeito de si própria. E isso passou a ser normal. Na sala da nossa casa, nós assistimos a maioria das novelas e elas trazem um homem beijando o outro, um homem amando o outro, um homem casando com o outro. Isso, o mundo está dizendo isso agora é normal, é o novo normal. As mulheres se casam uma com as outras, artistas famosas estão casadas, uma mulher com outra, vivem juntos, e nós temos que aceitar isso como normal. E somos tão pressionados a aceitar isso como normal, que em alguns casos até crime é se você fazer um comentário contra isso, porque agora é normal. E os especialistas estão dizendo que o que está acontecendo na Terra, no sentido de clima, de terremotos, e vulcões, e ciclones, e vendavais, e casas sendo arrastadas por águas, arrastadas pelo vento, destruído, tudo que alguém levou anos e anos construindo, vira pó, vira palha, vira um punhado de madeiras, punhado de tijolos desmanchados. É normal. É o novo normal. E todo dia há uma mudança e o mundo continua dizendo: temos que nos habituar.
Isto é, nós temos que aceitar. E eu faço uma pergunta: será que isso está em acordo com a palavra de Deus? Nós sabemos que o mal está aí. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o diabo está se andando, fazendo horrores nesta terra. Mas eu não sou obrigado a aceitar isto. A igreja de Cristo se desviou muito do evangelho genuíno. Coisas que há na igreja hoje que jamais, alguns anos atrás, alguém pensaria que fosse existir. E hoje nós temos cultos dentro de templos de igrejas, com as pessoas, os jovens, andando de skate, andando de patins, e isso agora é normal. Uma série de coisas estão acontecendo. Pessoas que estão dançando. Inclusive corpo com corpo, como se fosse um baile normal. E eles estão dizendo que é a dança do espírito, e agora nós temos que aceitar isso como normal. Veio a moda do reteté, e todo mundo pula e salta e samba. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Se teu vaso tá rachado, ele vem pra consertar. E se tiver emborcado, ele vem desemborcar. Na olaria de Deus, você vai ter que descer. Se levanta um braço novo, calça o sapato de fogo e sai recebendo poder. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. E alguns fazem até dança de capoeira no culto, dizendo que é uma obra do Espírito Santo. E as pessoas estão dizendo: aceite isso, porque isso agora é normal, é o novo normal. E nós sabemos que, na verdade, isso é um cumprimento da palavra de Deus, é o fim dos tempos. Nós estamos marchando, é o princípio do fim. Eu não disse que é o fim, mas eu estou dizendo que é o princípio do fim. A Bíblia fala o princípio das dores. Não está dizendo que nós estamos vivendo agora, que Jesus volta hoje ou volta amanhã. Só quem sabe isso é Deus. O próprio Senhor Jesus disse que nem Ele sabe o dia e nem a hora, que está reservado exclusivamente ao Pai, a Deus. Não tem anjos, não tem Jesus, não tem profeta, ainda que muitos falsos profetas do mundo anunciaram a volta de Jesus, determinaram o ano que Jesus voltaria e que a igreja tal, e tudo acabou em balela, porque somente Deus sabe. Ninguém mais sabe, nem o próprio Jesus, o Filho unigênito de Deus, diz que nem Ele está reservado exclusivamente ao Pai. Então nós não podemos determinar que é o fim, que Jesus volta hoje ou volta amanhã, mas nós podemos determinar sim a proximidade desse acontecimento. Será o maior acontecimento de toda a história da humanidade, a volta de Jesus. O arrebatamento da igreja, quando ele vem levar os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, aliançados com Deus, vivendo nos princípios da palavra de Deus, seremos arrebatados para a glória, para a eternidade com Deus. E a outra parte da humanidade que não for arrebatada, ela será levada para uma eternidade sem Deus, no qual a Bíblia não esconde, ela fala claramente que chama-se de inferno. Não é um inferno temporário, não é um inferno momentâneo, é um inferno eterno, é um sofrimento eterno. Às vezes nós achamos que Deus é cruel e que Deus não é amoroso. Pelo contrário, se Deus não fosse amoroso, ele já teria mandado o seu filho buscar sua igreja e arrebatar a igreja. Muitos, milhões e milhões, hoje ficariam perdidos, crentes
que estão sentados nos bancos das igrejas ficariam, não seriam arrebatados pelo seu modo de viver. Dentro da igreja, vivendo da maneira errada. Ora, isso é sério, isso não é brincadeira. E Deus tem me levantado de uma forma humilde, porque eu sei o quanto eu sou pequeno. Eu sei o quanto, o pouco que talvez eu represente nesse cenário mundial. Mas eu estou fazendo a minha parte que Deus tem colocado no meu coração. Eu não estou naquele grupo de pastores que passam a mão por cima, que alisam as pessoas, porque eles estão mais interessados no dízimo, nas ofertas, no dinheiro das pessoas para o seu enriquecimento próprio, do que propriamente pregar o evangelho para salvar as pessoas. Eu estou comprometido, estou aliançado, estou debaixo de um compromisso com Deus, desde o dia em que Deus me chamou. Quando eu tinha 15 anos de idade, Ele me chamou para pregar o seu evangelho. E eu estou comprometido com a sua palavra, com a sua verdade. Eu não posso ficar aqui alisando você e dizendo que está tudo bem, que está tudo certo, e que você é uma pessoa muito legal, que você é uma pessoa muito boa, e que com certeza, no último momento, Deus vai levar você para o céu, porque você nunca fez mal para ninguém. O caminho para vivermos com Deus é um caminho, primeiro, aceitarmos Jesus Cristo como Salvador. Nós precisamos ser salvos. Nós, sem Jesus, estamos todos perdidos. Não há ninguém que não esteja na condição de perdido sem ter aceitado Jesus. Todo aquele que aceita Jesus é o princípio, é o caminho. Ele abre e ele se arrepende da sua vida errônea, da sua vida errada. Se arrepende das palavras erradas, dos pensamentos errados, das coisas que ouviu que não deveria de ouvir, que falou que não deveria de falar. Procedimentos contrários aos princípios de Deus. Tem que haver um arrependimento sincero. E como sinal desse arrependimento sincero, vem o batismo nas águas. E o batismo nas águas, ele é simbólico. A água do mar, a água do rio, a água da piscina não lava o pecado de ninguém. É um ato simbólico que representa o quê? Quando você é levado para o fundo da água, num instante, num abrir e piscar de olhos, ser levado rapidamente para ser imergido nas águas, simboliza que você morreu para uma vida de pecado. E quando o sacerdote, quando o bispo, quando o pastor traz você de volta, né, dessa imersão, simboliza o novo nascimento. Por isso que Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, se você não passar por aceitar Jesus, se arrepender dos pecados, ser batizado nas águas e ingressar como membro da Igreja de Cristo, não é a igreja do bispo Honorei, a igreja do bispo tal, do pastor tal, é a Igreja de Cristo. E você ter uma comunhão com Deus e ser participante da Santa Ceia e viver pelos princípios bíblicos de amor, de perdão, de humildade, de simplicidade, de sinceridade, você não pode herdar o reino dos céus. Você não tem parte da eternidade com Deus, mas da outra eternidade, que é dor, sofrimento eterno. Esse aceitar o novo normal é aceitar as pragas, é aceitar as maldições, é aceitar uma vida errada. E nós não estamos nos dando por conta. Nós não estamos nos dando por conta que nós estamos aceitando as coisas. E tudo que é repetitivo passa a ser normal. Até uma frase que se fala todo dia, e essa frase agora, o novo normal, está bombardeando a mídia. E cientificamente está comprovado que tudo que você escuta 20 vezes ou mais, seguido continuamente, isso passa a ser aceito pela sua mente e passa a ser normal. Então, quando você viu o primeiro casal de homens se beijando na boca, talvez quanta gente se horrorizou, quis até tapar os olhos. Meu Deus, que horror, o que é isso? Dois barbados se beijando na boca, isso está fora. Aonde? Que mundo é esse? Mas você não teve a atitude de saber escolher e não aceitar mais aquele programa, aquela novela, e você continuou assistindo a novela.
Você diz, não, essa parte da novela está errada, mas tem outra parte que é muito boa, eu não posso perder. Mas embutido, talvez com uma história bonita que você tenha achado daquela novela, vem a mensagem diabólica, a mensagem subliminar, a mensagem que o diabo coloca ali dentro. E entre tantas novelas, nós sabemos que a Rede Globo é a campeã de passar esses princípios. E você vai vendo hoje, amanhã, depois, e logo ali na frente, essa cena passa a ser normal. Você pode até não aceitar, mas você, na medida que você senta e oferece a sala da tua casa e a tua família toda assiste, você está aceitando isso passa a ser normal. E é por isso que as mães agora já aceitam que a sua filha adolescente de 12, 13 anos esteja namorando a outra coleguinha da escola, porque agora é normal, é o novo normal. E você aceita que o seu filho de 12, 13, 14 anos, 15 anos, adolescente, ele esteja namorando um outro menino e se beijam na boca e se amam como se fosse um casal, quando na verdade são dois moços, você aceita, porque é o novo normal. E se você não aceitar, você está fora do contexto, você está fora da modernidade. Em outras palavras, você é um quadrado, você é uma quadrada que não quer aceitar o novo normal. E o diabo está se adiantando todo dia em tudo que é lugar. Você olha na política, quase todos roubam. Eu não disse todos, mas isso passou a ser normal. E o comunismo está entrando no nosso país, e todo dia, e nós passamos a ser normal. Nos intitularam a direita como bolsonaristas, e agora passou a ser normal. Quem não é do lado da esquerda é bolsonarista, e falam tanto nisso, tanto, que agora é normal. E tudo está sendo normal, é o novo normal. E a mesma coisa acontece com as doenças. Você já pensou, quando uma pessoa está doente, a pessoa diz, a minha úlcera, né? A minha diabetes, o meu coração, porque passou a ser normal. E hoje está todo mundo doente, todo mundo aceita isso. Porque é o novo normal. Em outras palavras, vocês têm que se acostumar com isso. Porque a partir de agora vai ser assim. E daí por diante. Olha, nós estamos lembrados quando se falava em maconha, meu Deus do céu. O pior adjetivo que podia se dar para um rapaz, para uma pessoa, era um maconheiro. Era a pior coisa que existia. E se alguém fosse pego com um cigarro de maconha, a polícia levava, e todo mundo sabe o que aquela pessoa sofria por estar portando um cigarro de maconha. Um cigarro. Mas a maconha agora é descriminalizada, ela está sendo legalizada. O aborto, as crianças, está provado que o aborto, uma criança, quando o médico introduz para dentro do corpo humano, do ventre da mulher, para tirar o feto, a criança, que já tem coração, que já bate o coração, foi comprovado isso não é um pensamento meu, isso é uma comprovação científica, que quando aqueles instrumentos de ferro, de aço, introduz o ventre da mulher tentando pescar, eles têm que tirar a criança aos pedaços. Então aquela colher pega um pedaço e puxa, arranca uma perna do bebê, arranca a cabeça do bebê, até que saia o bebê em pedaços para fora. E antes dele ser pescado, há fitas que comprovam isso, há filmagens que comprovam isso, que a criança, mesmo sendo um feto ainda em formação, 2 meses, 3 meses, ela se retrai no canto fugindo, se escondendo, como se fugindo daquela situação. Pois isso agora está sendo descriminalizado, não é mais crime. Daqui um pouquinho, cada esquina haverá uma clínica de aborto. Entendeu? Então, tudo é comum. É normal agora que uma menina adolescente, filha de uma família de respeito, vá para dentro do quarto com o namorado. E os pais e as mães dizem, é melhor estar lá do que estar na rua. É melhor transar com o namorado. É muito melhor do que ir lá para a rua pegar uma doença, deixa ali com o namorado.
Estão encerrados o dia inteiro, praticando sexo, sem ser casados, sem ser nada. É normal. É normal, agora é o novo normal. Uma menina de 12 anos está grávida, está no posto de saúde com uma criancinha recém-nascida, 2 crianças, uma pegando a outra no braço, porque é normal. Transar é normal. Engravidar é normal. E agora vai ser muito fácil. Eu engravido, mas eu tiro a criança. Eu mato a criança. É o novo normal. E assim como isso, nós vamos ter uma evolução do mal, o crescimento do mal, em todas as áreas. Então, nós vamos ter que aprender a conviver todos os anos com ciclones, conviver todos os anos com enchentes, com secas. Isso trazendo evolução de preços. Aonde houve chuva, morreu a plantação. Quer dizer, um pé de uma hortaliça, de um dia para o outro, de uma chuva para outra, ele tem um acréscimo de 200% no preço. Quer dizer, lá onde está na seca, está morrendo também. Mas eles estão dizendo que nós temos que nos adaptar ao novo normal. Nos adaptar significa você vai ter que aprender a aceitar isso. E o diabo está fazendo nós através dos seus instrumentos. E o diabo tem instrumentos deles na política, no governo, na religião. E nós temos que engolir o que eles estão enfiando a garganta abaixo de cada um de nós. E qual é o grande erro e o pecado da Igreja de Cristo? É aceitar isso como normal. Talvez algumas coisas você diga, não, mas eu não aceito, mas é uma questão de tempo. Porque isso tanto vai repetir, que o que é escandaloso hoje, o que é uma vergonha hoje, amanhã não é mais. O que é crime hoje, amanhã não será mais. E nós vamos nos adaptando como um camaleão. O camaleão é aquele animal que quando ele passa numa parede branca, a pele dele fica branca. Quando ele passa numa parede vermelha, a pele dele se torna vermelha. Ele vai se adaptando. E a Igreja de Jesus está aceitando isso. A Igreja de Jesus já pegou a maioria das coisas que são do mundo, dos shows do mundo, dos cantores do mundo. Tudo que está lá no mundo, que encanta o mundo, ela trouxe o mundo para dentro da igreja, para que você não saia da igreja, para que você diga, não, eu não preciso sair da igreja, porque lá no mundo tem isso, mas na minha igreja também tem, lá no mundo tem, eles dançam, na minha igreja nós dançamos também, lá no mundo a gente samba, na minha igreja também samba, e por isso que já tem os blocos dos evangélicos, porque é normal. E os casamentos de pessoas do mesmo sexo estão sendo empurrados para que pastores e a igreja aceitem. E algumas já estão fazendo casamento de pessoas do mesmo sexo. Daqui a um pouquinho será normal. Por isso que nós temos que entender que quando eu começo a aceitar o pecado como normal, eu não me dou por conta. A igreja não está dando por conta, mas nós não seremos salvos. Nós estaremos dentro da igreja perdidos, vivendo na igreja perdidos, sem salvação, pensando que por estarmos debaixo de um telhado de uma igreja que se denomina tal, mas na minha igreja tem cura, na minha igreja tem milagre. Você já se esqueceu de uma palavra que está escrita na Bíblia? Naqueles dias, que dias? Esses que nós estamos vivendo agora. O princípio das dores, o princípio do fim. O fim é um período, e ele tem princípio, meio e fim. Então, nós não estamos no meio e nem no fim, mas nós estamos no princípio do fim. Nós já entramos na era do fim. No princípio, mas na era do fim. Isso significa o quê? A volta de Cristo está muito próxima. Mais do que muitos de vocês podem imaginar. E se a igreja não tomar uma posição, a igreja perder a sua identidade, a igreja está perdendo a sua identidade. Se você mostrar a igreja de hoje e fosse mostrar para as pessoas há 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, eles diriam, não, isso é um horror, isso não é possível. Mas hoje é normal.
tudo está sendo normal, inclusive na igreja. E o que atraía as pessoas para a igreja? Atraiu as pessoas para a igreja? O que atraía as pessoas para a igreja era exatamente a igreja ser diferente do mundo. Mas a igreja perdeu a identidade, perdeu a visão, e ela entendeu o seguinte: se tu não pode com eles, junte-se a eles. Se tu não prevalece contra o que eles estão fazendo, então começa a fazer dentro da igreja o que eles fazem também. E é o que está acontecendo na maioria das igrejas hoje, que aceitam o pecado, que aceitam o adultério. Quando é que se ouvia falar que um pastor deixou da esposa, nem se divorciou, nem nada, já está com outra mulher? É normal. Os membros continuam com o pastor. E a mulher, a pastora que traiu o pastor, o marido dela, vai e funda uma igreja e continua pregando o evangelho como se nada tivesse acontecido. E as pessoas estão lá, porque é o novo normal. O pastor muda de esposa e troca, e às vezes, a maioria das vezes, são organizações grandes, tira o pastor daquela cidade, do canto da vergonha, e manda para outra. Mas lá está ele com a outra. E geralmente, quando a outra é bem mais nova do que ele. Isso é normal, está sendo normal, porque está sendo repetitivo. Adultério é normal. Pecado é normal. E tudo está sendo tolerado. Mas ai daqueles que toleram isso, que aceitam isso. Ah, mas na minha igreja está tendo cura, milagre. Você já ouviu? Muitos daqueles dias dirão: Senhor, nós fizemos milagres, maravilhas no teu nome. Não é cura de unha encravada, não é cãibra na perna, é curas e maravilhas, coisas extraordinárias. E Jesus disse: eu, no entanto, vos direi, te aparta de mim, maldito. O que é um maldito? Uma pessoa amaldiçoada. Mas eles estão dizendo que estão fazendo curas e milagres e maravilhas, mas Jesus está dizendo para se apartar. Ele não tem comunhão com essa gente. Ah, mas a cura está acontecendo. Amigo, você nunca leu na Bíblia que Satanás transforma-se em anjo de luz? Ele não é anjo de luz, mas ele se transforma em anjo de luz. Dificilmente não existe uma cidade que não tenha a rua, né, do sexo. Cada cidade tem uma rua que ali se reúne homossexuais, lésbicas. E às vezes aqui em Pelotas, onde eu moro, tem a rua onde esse grupo de pessoas se reúne para fazer o seu trabalho durante a noite, as madrugadas ali, atacando clientes, possíveis clientes. E alguns têm corpo de mulher, e às vezes, pasme, tem corpo de travesti, que às vezes é mais perfeito, mais bonito do que uma própria mulher. Cabelos cuidados, pele cuidada, corpo escultural, mas não é mulher. Pois é assim que o diabo trabalha. O diabo vem como anjo, como ungido, fazendo e operando curas, maravilhas, e o povo fica estagnado. E Jesus disse: te aparta de mim, maldito, vocês que praticaram a iniquidade, o pecado, mas estão lá fazendo milagre. Você está encantado com os milagres e você não está por conta que você vai aceitando o novo normal. E amanhã virá uma outra barbaridade e eles vão dizer: vamos se adaptar ao novo normal. E o mundo está mergulhando num fim. E daqui um pouquinho vem o vento e destelha tudo de novo. E vem a água e arrasta tudo de novo. E eu e você vamos fazer o quê? Isso é normal agora. E a guerra vem e arrebenta com uma nação, mata. Ontem, uma bomba da Rússia na Ucrânia matou 51 pessoas civis. Pessoas que não têm nada a ver com guerra. Você sabe que existe pelo menos, pode até não ser respeitada, mas existe uma lei, o crime de guerra. Quando uma nação entra em guerra contra outra, eles têm que se matarem os soldados uns aos outros. Os civis não podem
padecer, mas isso não é mais respeitado. Isso também está sendo normal. Jogando bomba em lares de pessoas que não tem nada a ver com isso. Crianças, nenéns recém-nascidos sendo destruídos pelas bombas. Mas é normal. A guerra está normal, a revolução está normal, o roubo na política está normal. Um presidente da República de um país é preso comprovadamente por roubo, por apropriação indébita de milhões e milhões de dólares, de reais, e ele é retirado de lá, é solto e hoje é presidente de um país. Mas é normal. Ele está lá normal como se nada tivesse acontecido. E agora, pasmem, o presidente dessa nação, do Brasil, está estabelecendo que os templos de Umbanda, os terreiros de Candomblé, sejam reconhecidos pela Previdência Social como ajuda e contribuição na cura da doença das pessoas. Foram excluídas as igrejas, excluído católico, excluído evangélico, excluído espírita, mas os terreiros de Umbanda vão ser reconhecidos como aqueles que estão contribuindo para o bem e para a cura das enfermidades das pessoas. Mas é normal, vai ser normal. E eu pergunto, você vai aceitar, vai continuar aceitando? Eu não sou obrigado a aceitar. Eu não sou obrigado a aceitar doença no meu corpo. Eu posso até passar por uma doença, posso até passar por um período de enfermidade, mas eu não sou obrigado a aceitar. A Bíblia diz resistir ao diabo. Tem que haver uma resistência. E é isso que a igreja não está tendo. O mal vem e a gente não resiste. O mal entra na nossa casa, nós não resiste. O adultério entra na nossa família, nós não temos resistência contra isso. A igreja entra coisas erradas da igreja, a igreja não resiste, não tem resistência. Porque os pastores têm medo de perder as pessoas. Porque pessoas hoje representam o quê? Dinheiro. Cada um que eu perco da igreja é um dinheiro que deixa de entrar na igreja. E aí o dinheiro, a ganância, torna-se mais importante do que obedecer a Deus. E a Bíblia diz, importa antes obedecer a Deus. Importa antes obedecer a Deus do que obedecer os homens. Mas infelizmente a igreja está deixando tudo acontecer. O pecado está escancarado na sala da nossa casa, nós ficamos sentados com a família toda assistindo tudo aquilo ali, nossos filhos estão vendo, nossa família está assistindo e tudo está sendo normal. O novo normal está aí. E eu pergunto, você vai continuar aceitando tudo isso que está acontecendo como normal? Eu não vou aceitar. Aconteça o que acontecer, eu não aceito. Eu espero que você tome uma posição e seja um cristão de verdade. Não um querente, um faz de conta, mas alguém que seja a luz do mundo, sal da terra. Que você possa entender qual é o teu papel no contexto. Eu ontem ainda falei num comentário dizendo, não seja Maria, vai com as outras. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. As igrejas estão imitando as igrejas modernas. Os pequenininhos, as igrejas pequenas, estão tudo imitando as igrejas grandes. Porque eles olham para a igreja grande e a igreja grande está lotada de gente até a porta. E o que os pastores menores fazem? Eles estão fazendo, está dando certo, eu vou fazer também. E começam a fazer. Está indo todo mundo para o brejo junto. Está todo mundo sendo levado pela avalanche. Está lembrado que é uma palavra das Escrituras que diz, um abismo chama ou puxa um outro abismo. E agora as igrejas menores, medianas e pequenas estão imitando tudo que as igrejas fazem. Os Hilson estão fazendo. O fulano nos Estados Unidos está fazendo. Olha lá, a multidão. Eles não estão importando, estão pouco se lixando. Se Deus aprova ou não aprova. Se o Espírito Santo aceita ou não aceita. Mas a igreja está toda lá. Todo mundo falando línguas. Está esquecido do que Paulo falou? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. E esse amor não é apenas o amor pelas almas também, mas o amor à palavra de Deus.
um amor a Deus, um amor ao Espírito Santo, um amor a Jesus Cristo, um amor aos princípios de Deus. Não adianta você ter amor por pessoas quando você não tem amor por Deus e pela sua palavra. Raciocine bem sobre isso. Cuidado com o novo normal. A cada dia virá uma praga nova, um mal novo, e nós vamos aceitando, e quando vê, a igreja não tem mais diferença nenhuma do mundo. Mas tem uns que vão se preservar. Por isso que a Bíblia diz assim, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Chamados é os que estão sentados, todo mundo nos bancos das igrejas. Escolhidos são aqueles que estão lá dentro obedecendo e vivendo os princípios de Deus. Quando eu falo princípios de Deus, eu não estou falando de falar de ser beata, não. Tem gente que está pensando, talvez nessa hora, o bispo quer que a gente seja aquela igreja de tempo antigo, que mulher não podia cortar uma ponta de cabelo, que não podia passar um batom. Eu não estou falando disso, meu querido. Estou falando de princípios de conduta, de caráter, de modo de viver. Você está fazendo porque todo mundo está fazendo. Né? Você está querendo ressuscitar o Antigo Testamento na sua igreja porque você vê que todo mundo está fazendo e está dando certo. E na verdade você ainda diz aquela frase, nada se cria, tudo se copia. E você vai nesse embalo, está dando certo para o outro, eu vou fazer também. Está dando certo lá, eu vou fazer também, mas você não está preocupado se isso ofende ou não os princípios de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com o novo normal. Talvez o que você hoje está horrorizado, amanhã você vai aceitar. De tanto você ver, de tanto você assistir e de tanto você olhar para o outro lado e ver que está dando certo. Pensa bem, raciocina bem. Seja normal, não o novo normal, seja normal pelos padrões da Bíblia. Viva os padrões de Cristo, o viver de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imita o modo de vida de Deus, de Jesus, da maneira que ele deixou, da maneira simples, amorosa, mas firme, determinada. Tenha determinação. Eu não aceito que o diabo venha me empurrar coisa a garganta abaixo para que eu aceite como normal, porque eu não vou aceitar as coisas que o diabo quer que eu aceite. Um abraço, um beijo no teu coração, e eu espero que você pegue essa palavra e mande para o maior número de pessoas possível. Cristãos, não cristãos, amigos, para todas as pessoas. Tá bom? Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Clicando aqui embaixo, se inscrever. Clique depois no sino, porque toda vez que entrar uma pregação nova, você será avisado aí no teu aparelho celular, no teu notebook, no teu PC. Tá bom? E se puder, nos dê um joinha. Isso vai nos ajudar bastante aqui na plataforma do YouTube. Um beijo no teu coração. E se você quiser entrar em contato comigo, entre pelo telefone, código 53, e o meu WhatsApp é 991 16 17 14. Um beijo no teu coração e até a próxima Palavra de Deus.